Paz do Senhor, pessoal. Vamos aí para mais um vídeo, né? Esse vídeo aqui é um vídeo que a gente coloca durante o dia. É um vídeo onde a gente fala sobre notícias e temas que são importantes, que a gente precisa discutir, estar falando no dia a dia. Nós, como cristãos, somos cristãos que pensam, somos cristãos que estamos analisando o ambiente, analisando a política, analisando os problemas sociais. A gente precisa falar sobre eles. E o que eu acho que não tem tema mais importante hoje, para quem quer que seja, para qualquer pessoa em sã consciência, que e preocupe mais do que hoje o tarifaço que o presidente americano, Donald Trump, está impondo para o Brasil. Aí tudo começou com uma declaração, com um movimento que o Eduardo Bolsonaro fez, foi para os Estados Unidos. Na verdade, não começou por aí, né? Na verdade, começou bem antes. Começou a partir do final do governo do presidente Jair Bolsonaro, quando passou a se perseguir o presidente, criando uma narrativa do golpe, essa narrativa terrível do golpe, onde não tem uma conexão com outra, onde a única peça que segura essa narrativa é uma delação que já foi modificada 11 vezes e que essa própria delação ela já foi inclusive desmentida pelo próprio delator. E que ninguém fala que houve o golpe, ninguém fala de minuta, ninguém fala de absolutamente nada. Ninguém fala de absolutamente nada. Então nós temos somente uma imprensa que quer condenar o presidente e que isso tem sido o máximo. E aí, há tempos atrás, alguns dias atrás, cerca de 15 dias atrás, o presidente Trump, então, declarou, né, que iria aplicar taxas de 50% na compra de produtos do Brasil para os Estados Unidos e vice-versa. O que gera o quê? Uma perda da competitividade do mercado brasileiro lá dentro dos Estados Unidos, e aqui se perde bilhões e se fala até em trilhões de dólares com a venda de produtos do agro, com a venda agora também já se entrou em consideração indústria como Caterpillar, e também a questão dos automóveis. Então, quer dizer, é uma reação em cadeia terrível. Então o governo federal, né, o presidente Lula, então criou uma narrativa de que isso era por causa de Bolsonaro. Por quê? Porque assim, o Eduardo Bolsonaro viajou para os Estados Unidos para fazer a denúncia dessa caça às bruxas que estava acontecendo aqui no Brasil. E na carta que Trump enviou ao Brasil, ficou claro que tinha a ver sim com o Bolsonaro, com essa carta caça às bruxas, que está sendo desenvolvida, mas veja só. Com isso ele ganhou alguma popularidade e ele acha que esse papinho de soberania nacional, que a gente sabe que não tem nada de soberania nacional, ele quer vender o Brasil para a China, ele quer vender o Brasil para os blocos tiranos, né? Quer se aliar com a tirania toda, com a Venezuela, com o Irã, com a Rússia, com os países que pertencem ao bloco do mal ao redor do mundo, que são anticristãos, que perseguem cristãos, que são contra a população democrática, os regimes democráticos, né? O Xi Jinping, por exemplo, lá não tem eleição presidencial. Na Rússia, tem décadas que o Putin está no poder. E assim por diante, ele quer estabelecer essa mesma ordem aqui no Brasil. Certo? Então ele se coligou com essa turma e está por aí. Eu vou te mostrar agora um vídeo aqui, que é um vídeo do Luiz, de um deputado Luiz de Orleans e Bragança, que ele é um descendente, né, da nossa, vamos dizer assim, da coroa. Ele é um descendente da coroa lá ainda da monarquia. Ele é parente dessa turma aí, certo? É um descendente e ele hoje é um deputado federal. Veja só a fala dele que é muito pertinente sobre o que os Estados Unidos pensam do Brasil e por que os Estados Unidos estão tarifando o Brasil. Bora dar uma olhadinha. É importantíssimo que a gente veja isso aqui agora. Deixa eu as atitudes do presidente Trump, por quê? Sozinho, como
Bom, aí a gente vê que está claro, está nítido, está cristalino que a culpa não tem nada a ver com o Bolsonaro, mas sim com as próprias, vamos dizer assim, com as próprias táticas utilizadas pelo nosso judiciário, ou ação do nosso judiciário, soltando traficante, tendo papo cabuloso com o PCC, que a gente já ouviu falar sobre tudo isso aí. E nós que somos aqui da Bahia, de Salvador, especificamente da Bahia, nós temos sofrido com a violência. Nós temos sofrido com o quê? Com o domínio desses grupos terroristas, que eles são verdadeiros grupos terroristas. Quem não conhece uma pessoa, filha talvez de uma pessoa de bem que não tenha sido assassinado por um traficante ou por um grupo de traficantes desse? Eu mesmo conheço um menino que eu vi nascer, crescer, ele foi brutalmente assassinado na época pelos traficantes lá da região onde ele mora, certo? Onde ele morava, perdão, com pai, mãe, família de bem, cristãos. É um menino que cresceu tendo princípios, mas se envolveu com as drogas e acabou tendo esse fim terrível. Então a gente sabe que hoje o alimento maior para a existência desses grupos é a impunidade que existe aqui no Brasil. Só que essa impunidade, ela existe somente para aqueles que alimentam o sistema, sustentam de alguma forma, que eu não sei afirmar, não posso afirmar porque eu não conheço exatamente o entorno, mas sabe que são, segundo o deputado aí, que tem muito a ver com as questões do narcotráfico, né? Que são narco-repúblicas, narcodemocracias, entre aspas, que a gente sabe que aqui na América do Sul várias delas são sustentadas por isso. E além de tudo isso, há um fator que para mim ele foi o decisivo, foi o mais importante. Desde que o nosso presidente ele assumiu, desde que o presidente da República do Brasil, presidente da República do Brasil, que ele não é meu, assumiu, ele tem tido uma relação de animosidade com os Estados Unidos. E ele tem feito declarações que são declarações contínuas de afastamento. O objetivo é realmente o afastamento das relações entre Brasil e Estados Unidos. Eu peguei aqui uma matéria em um site gospel. Eu gosto sempre de trabalhar com fontes ligadas ao nosso ambiente, né? Nosso ambiente eclesiástico, nosso ambiente evangelístico, sites sérios que trabalham com matérias sérias. E ele traz aqui uma matéria interessante, né? Onde ele fala assim, declarações de Lula contra Trump barraram o diálogo com os Estados Unidos. Vamos ler essa matéria, um pouco dela, para a gente entender isso com mais clareza, que diz assim, vamos começar aqui, isso aqui tem aqui é uma matéria do Lorival, né? Do Lorival de lá da Lorival Santana, da CNN, onde tem aqui, Marco Rubio adquiriu uma verdadeira ojeriza pelo governo Lula, afirma Lorival Santana sobre o braço direito de Trump. Então, aqui o Lorival fala sobre essas declarações que o Lula fez ao longo desse tempo e que trouxe essa rejeição gigantesca por parte do presidente Trump. E lendo aqui, a gente vai ver o seguinte, olha, as possibilidades de o governo brasileiro abrir um canal de diálogo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as novas tarifas comerciais que entrarão em vigor nessa sexta-feira, 1º de agosto, já não existe mais. A avaliação é do analista Lorival Santana, correspondente da CNN em Washington, que ouviu fontes ligadas aos bastidores da política norte-americana. Segundo o jornalista, senadores brasileiros estiveram recentemente na capital dos Estados Unidos na tentativa de viabilizar conversas diretas com Trump ou com o secretário de Estado Marco Rubio. Contudo, as investidas não obtiveram sucesso. Marco Rubio adquiriu uma verdadeira ojeriza pelo governo Lula. Esse é um foco bastante importante e, nesse momento, não adianta tentar uma conversa entre Lula e o Trump, ou entre o chanceler brasileiro e o secretário de Estado americano, afirmou Santana durante uma análise exibida na CNN. Para o correspondente, o esforço dos parlamentares brasileiros ocorreu tardiamente. Ele aponta que os discursos proferidos por Lula, interpretados pela equipe americana como ataques pessoais a Trump, contribuíram para deteriorar o ambiente diplomático. Essa oportunidade já foi perdida há tempo atrás com os discursos do presidente Lula, em que foi levado para o presidente Trump como sendo tentativas de Lula humilhar Trump, afirmou
o Marco Rubio. Ainda segundo Santana, essa percepção foi apresentada aos senadores brasileiros durante a visita. Ele relatou que interlocutores americanos explicaram o contexto aos parlamentares e sugeriram um foco nas tentativas de exceções territoriais, evitando a contaminação da pauta comercial com o embate político. Agora, o que tem de mais factível nesse momento é tentar obter algumas exceções para alguns setores brasileiros e tentar separar a parte comercial da parte política, porque a parte política realmente é algo que parece inevitável do ponto de vista da escalada. E aqui ele vai mais além, ele fala sobre uma ruptura diplomática. Na verdade, o que é que acontece? A administração Trump, conforme revelou Santana, estaria considerando a imposição de novas medidas contra o Brasil. Entre as ações avaliadas estaria até mesmo o rompimento das relações diplomáticas com a retirada da embaixadora brasileira dos Estados Unidos. Eu já tinha trazido essa apuração antes. Eu confirmei hoje que há realmente um plano desenhado de uma escalada que pode culminar realmente na suspensão das relações diplomáticas na volta da embaixadora brasileira, destacou o analista. Segundo ele, dentro do governo norte-americano, há a percepção de que o Palácio do Planalto não demonstra preocupação com esse cenário. A sensação das pessoas aqui em Washington é que o governo brasileiro também não se importa muito, nem a embaixadora, nem outros eventuais atores do ponto de vista do poder executivo demonstraram grande empenho atores do ponto de vista do poder executivo demonstraram grande empenho até também e grande preocupação com isso, concluiu. Então, queridos, o que nós podemos ver aqui dessa escalada, né, desse processo todo, é que o nosso staff político não está preocupado. Depois quer botar, porque eles querem usar isso como capital para botar a culpa em Bolsonaro. Mas quem está permitindo que isso aconteça são eles. Porque cabem a eles admitirem que o processo contra Bolsonaro, o processo que está correndo no Supremo Tribunal Federal, é um processo indevido. Primeiro, porque o Bolsonaro ele é réu de primeira instância e não de Supremo Tribunal Federal. Segundo, que existem centenas de pessoas presas hoje, por crimes que não cometeram. Eles cometeram sim o crime de baderna, mas não de golpe de Estado, como eles querem afirmar. Já ficou comprovado que essa investigação, através do caso de Felipe Martins, já cometeram crimes de nível internacional, que inclusive o próprio Trump já está apurando para punir Alexandre de Moraes, e outros ministros envolvidos nesse processo. Então a situação é muito séria e muito grave. Para a gente concluir, eu queria te pedir, né, uma coisa, né, que você está gostando do nosso conteúdo. Para que ele mantenha no ar, eu preciso de pessoas inscritas no nosso canal. Quanto mais pessoas inscritas estiverem nesse canal, mais a gente consegue sustentar, manter esse trabalho. É um trabalho de pesquisa, um trabalho de leitura, um trabalho que a gente faz buscando trazer informações corretas. Nós também temos um trabalho de devocional e de oração, que acontece todo dia, o devocional às 6 da manhã. Às 6 da manhã você recebe uma palavra de Deus para a sua vida, uma coisa bem rápida, 6, 7, 8 minutos no máximo, mas importantes para você começar o seu dia. E também uma oração no final da noite, uma oração também com uma palavra de paz para a sua vida, que a gente chama de noite de paz, para que você possa terminar o seu dia de uma melhor forma, com a palavra de Deus no seu coração. Então, quando você se inscreve nesse canal, quando você compartilha com pessoas, quando você nos ajuda fazendo um comentário, dando um like ou até mesmo um dislike, certo? Se você não gostou, isso é um direito seu, certo? Você contribui, você ajuda o nosso canal. Nós temos também um trabalho de teologia muito bom. Eu sou professor de teologia, eu sou formado, eu tenho um doutorado em teologia, para a glória de Deus, não minha. E ao longo desse tempo eu tenho estudado, aprofundado, e eu tenho essa escola que é chamada Instituto de Teologia Saudável, onde ali eu dou cursos de teologia online, os cursos onde você vai ter acesso a um conteúdo de altíssima qualidade. Já são mais de 15.800 alunos em 24 países, com certificado com validade nacional e internacional. Eu tenho alunos na África, eu tenho alunos em Portugal, eu tenho alunos na Argentina, eu tenho alunos nos Estados Unidos, todos com seu certificado que tem valor ministerial.
Esse curso, ele custa apenas, queridos, R$ 37,00, o curso todo básico. E se você quiser o mais profundo, quiser o curso completo, ele custa R$ 97,00. Então você também pode ajudar o nosso canal se inscrevendo no curso, aprendendo, aumentando sua autoridade bíblica e ao mesmo tempo aprendendo teologia. E essa é a mensagem que fica hoje, tá bom? Então vamos orar pela nossa nação, orar para que haja uma mudança na mentalidade da presidência e que eles possam realmente ter uma visão da injustiça que eles estão causando e possam colocar o nosso país de novo nos trilhos da bênção e do crescimento. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.